Olá, irmãos, boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor seja sobre nós, amém? Queria convidar você a, nesse instante, abrir a sua Bíblia. Okay. Aqui no livro de 1 Reis, capítulo de número 19, versículo número 1 a 3. Capítulo 19, versículo de número 1 a 3. Me foram falado que esse culto é voltado para a oração, bem como para a família, né? E eu acredito que o que eu pensei entendendo que Deus inclinava meu coração para isso, era falar sobre esse assunto que é bem... Provavelmente todos aqui já escutaram muito sobre essa história de Elias, uma história muito conhecida, mas sobre algo que muitas vezes tem assolado a nossa vida, seja como vida particular, eu indivíduo, sujeito, assim como a própria família, né? E eu tenho me deparado com muitas circunstâncias, situações assim, ao longo dessa caminhada. Se eu pudesse dar um tema no que a gente vai pensar hoje, seria falar sobre fuga, sobre depressão, sobre fortalecimento. E eu espero que algo encha o seu coração de muita esperança, porque o fim dessa passagem, ela alimenta algo no nosso coração que muitas vezes a gente não percebe. E é de fato imperceptível, mas é muito esperançoso. Assim como Elias não percebeu, eu e você não percebemos, porque não é notório muitas vezes. E é sobre isso que eu penso em findarmos nessa noite a nossa meditação, tá bom? Eu gostaria de citar uma frase de uma moça, que eu não sei quem é, mas dizem que é dela a frase, é de uma mulher chamada Nicholson, e ela disse uma coisa muito interessante. Ela disse assim, ó: o cristão nunca deve permitir que a adversidade o derrube, a não ser sobre seus joelhos. Ela disse, volto a dizer, o cristão nunca deve permitir que a adversidade o derrube, a não ser sobre os seus joelhos. Que se a adversidade tem que lhe derrubar, que lhe derrube assim, de joelhos, aos pés daquele que realmente pode todas as coisas. Diz assim a santa palavra do Senhor, verso número 1. A verso de número 3. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizestes a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida, se foi e chegou a Beceba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Meus irmãos, nós estamos diante de um capítulo que é um total contraste com o capítulo anterior. O capítulo número 18, nós nos deparamos com um profeta extremamente confiante e cheio de fé. Se você já leu essa história, você sabe muito bem disso. Uma grande batalha fora travada no Monte Carmelo e a fé saiu vencedora, com o profeta sendo o principal protagonista, obviamente depois de Deus. Elias é o grande vencedor desta ocasião, capítulo 18 nos mostra isso. No entanto, quando nós chegamos ao capítulo número 19, nós nos deparamos com outro Elias, e às vezes é assim que a gente se depara com a nossa história também. A gente tem determinados momentos, a gente consegue lembrar de algumas histórias que a gente atravessou e a gente estava com a fé de um leão, sabedores de que Deus estava conosco. Mas parece que em outras ocasiões, parece que somos outras pessoas, apesar que o nosso CPF continua sendo o mesmo. Somos as mesmas pessoas, apesar de um comportamento totalmente diferente.
O profeta que outrora era cheio de coragem, agora foge ante as ameaças de uma mulher chamada Jezabel, uma rainha bem perversa na Escritura Sagrada. E Elias preocupava-se com sua vida, e o texto vai nos mostrando que ele foge dando início ao que eu vou chamar aqui de uma certa depressão. O que é que de fato aconteceu? Teria Elias perdido a sua fé? Somos obviamente tentados a recriminar o pobre do Elias aqui, pois não havia motivos para que ele temesse por sua própria vida. Dizemos, como é que pode, às vezes a gente diz isso para algumas pessoas, né? Como é que pode você que já... Aí a gente começa a dar um histórico da vida daquela pessoa, que talvez fora um exemplo para a gente também na nossa caminhada. Ele foi capaz de enfrentar o que enfrentou, e agora ele está com medo das ameaças de uma mulher. Como é que o homem enfrenta mais de 400 profetas, mais de 400 homens, e de repente nas ameaças de uma mulher, ele está tremendo nas bases? A gente diz mais ou menos assim: isso é inacreditável, Elias. Isso é uma vergonha, Elias. Que vexame é esse que você está dando, sucumbindo às ameaças de uma mulher? Mas, meus irmãos, não caiamos na tentação de recriminar o nosso querido Elias. Lembre-se, o profeta era homem como nós, sujeito às mesmas dificuldades e sentimentos que nós também sentimos e que nós padecemos. Mas eu queria destacar uma coisa, uma das maiores, e eu espero que você até concorde comigo nessa. Quem sabe você está vivendo exatamente isso. O que eu quero destacar é que uma das maiores provas, se não a maior que nós temos de enfrentar, é o que eu vou chamar aqui de lutas contínuas. A gente enfrenta uma determinada circunstância e a gente passou por ela, e bênção. Só que quando a gente, pastor James, enfrenta uma determinada situação e depois volta a enfrentá-la, e ela se torna contínua, esse é um dos grandes desafios para a nossa vida. Permita-me ser mais claro: nada nos desanima mais do que tentar viver uma vida cristã autêntica e a cada dia perceber que temos enfrentado novas lutas e que algumas delas parecem repetir-se e nunca ter fim na nossa trajetória. É uma luta atrás da outra, parece que nunca acaba aquela luta ou aquelas lutas que a gente está enfrentando. E para endossar o que eu estou querendo dizer para você, é só a gente fazer uma retrospectiva. Obviamente que a gente está aqui já caminhando para o fim da história desse episódio de Elias, que perpassa aqui o capítulo 17 ao capítulo número 19. Mas preste bem atenção para a gente fazer um breve histórico aqui do que eu estou tentando aqui lhe dizer. Capítulo número 17, versículo número 1, Janete, Elias confronta o rei por conta da idolatria, e ele diz: por conta dessa idolatria, rei, haverá uma seca, uma grande seca aqui. No capítulo número 17 ainda, do versículo número 2 ao versículo número 6, você vai perceber que Deus ordena, escute, Deus ordena Elias ir a Querite, e lá Deus haveria de sustentar esse profeta em Querite. Quando você chega no versículo número 7, para o lugar onde Deus mandou ele ir, o que acontece? A torrente, que era a fonte de água lá, secou. Isso mesmo, secou. Deus mandou para ele ir para um lugar, e para o lugar onde Deus mandou, a torrente secou. Nesse tempo o rei está à procura de Elias para acabar com a vida dele, porque esse homem não pode ser de Deus, profetizando algo tão ruim para a sua nação, para o seu reinado. Quando você olha para o verso número 8 a 16 do mesmo capítulo 17, você vai perceber que Deus manda Elias agora ir a Sarepta. Sarepta era a terra de Jezabel, e lá ele seria sustentado por uma viúva, e por viúva leia-se a classe mais necessitada daquela época. Quando ele chega lá, e aí obviamente, a gente já fica naquela interrogação. Deus manda para a cidade da esposa do rei, e essa esposa não é fluxicheira, cruel também, uma mulher má. O rei queria matá-lo. Veja para onde Deus está mandando ele ir. Deus está mandando ele ir para o perigo, e mais, ser sustentado por alguém que nem conseguia sustentar-se, mas Deus mandou, e ele vai. E aí quando você chega no verso número 17 a 24, você vê que o filho da viúva que sustentaria Elias morre, e o que é que ela faz? A culpa é sua, Elias. Veja, aí não é possível. Eu vou para o lugar onde Deus manda, vou para um lugar de perigo,
vou ser sustentado por alguém que nem consegue se sustentar, e quando eu me deparo com essa situação, ainda levo a culpa da morte do seu filho, e aí é uma pancada atrás da outra. Porém, quando você chega no capítulo 18, versículo número 1 a 40, acontece o tão conhecido confronto de Elias com os profetas de Baal. Quando você vem para o verso 41 a 46 do mesmo capítulo 18, você vê que Deus manda uma grande chuva, verso 45, e a mão do Senhor veio sobre Elias, está aí, verso número 46. Daí, quando tudo isso termina, vitória sobre esses profetas, chuva que veio, aí você pensa, agora é sobre água fresca. Chegou a hora de Elias ir para a beira do mar, beber uma água de coco e contemplar as belezas da natureza que Deus assim criou. É assim? Depois que tudo isso passa, qual é a primeira notícia do dia seguinte, da segunda-feira de Elias? Está aí, é o que nós lemos, verso de número 1 a 3 do capítulo 19. Depois de todas essas coisas, Elias se depara com mais uma situação. Jezabel está dizendo assim para ele, fez com que, mandou pelo zap dele, assim, eu vou matar você, vou acabar com a sua vida, assim como você acabou com os profetas. E aí é onde eu quero chegar. Talvez Elias poderia ter dito mais ou menos assim, peraí, é uma luta atrás da outra, não acaba. Então a cena foi exatamente a seguinte: naquele dia, todo Israel estava reunido lá no Monte Carmelo. O rei, os profetas de Baal, o povo e o profeta Elias. Todavia Jezabel, mesmo sabendo do confronto entre Elias e os profetas de Baal, que era o seu Deus, eles idolatravam a Baal, ela resolveu, não sabe-se porquê, mas ela resolveu ficar no palácio e aguardando o retorno e as notícias que haveria de chegar sobre essa grande batalha. Só que as horas foram passando e Jezabel no palácio aguardando essas notícias das vitórias que para ele seria certa dos profetas de Baal contra Elias, da morte, quem sabe, do perturbador de Israel, que era o próprio Elias. Mas o dia foi passando e nada de Acabe voltar com a notícia maravilhosa da grande vitória. Ao entardecer, o céu começa a escurecer de nuvens, ventos, relâmpagos, tudo lhe fazia crer que houve sim vitória de Baal no Carmelo. Quando Acabe chega ao palácio, as notícias são bem diferentes e ele narra exatamente os acontecimentos daquele dia. E aí, verso de número 1, o que é que ele diz? Veja verso 1. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas a espada. É como se Elias dissesse mais ou menos assim, é como se Acabe dissesse mais ou menos assim: Elias venceu a grande prova, e agora, Jezabel, não existe mais nenhum profeta de Baal, porque todos foram mortos por ordem de Elias. Note que mesmo diante de uma experiência daquela, o rei Acabe não chega a dizer assim: será que a gente não deveria repensar sobre a crença em Baal? Será que não seria mais interessante a gente reconhecer que falhamos, que erramos, que tomamos o caminho errado e que o Deus verdadeiro, de fato, é o Deus de Israel, que deveríamos estar totalmente servindo a Ele, dedicados a Ele, adorando tão somente a Ele? Você não vê esse tipo de discurso, nem Acabe, nem tampouco em Jezabel. A sua esposa não se dobra ao verdadeiro Deus. Se não, veja, ela está revoltada e mandou o recado conforme já falamos. Final do verso 2: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. E aí Elias se deixa dominar pelo medo e foge para salvar a sua própria pele. E aqui recorde uma coisa interessante. A gente está pegando a história no final, é verdade, mas preste atenção. Ao longo do capítulo 17 ao 19, você tem algumas características, alguns comportamentos de Elias que norteiam tudo aquilo que a gente saltou, só citando. Você vai perceber, se lermos do capítulo 17 ao capítulo 19, você vai perceber que todos os princípios que envolveram o profeta até ali, eles foram quebrados. O profeta Elias orou inúmeras vezes quando estava
né, se deparando com situações delicadas, você vai ver que agora ele não ora. Está diante de uma situação delicada, mas você não vê aquele que orava orando uma vez mais. Você vai perceber que ele não exerce obediência a Deus também. Foi uma coisa que ele acabou, nesse capítulo 19, que a gente vê aqui na cena, não fazendo. Ele não descansa em Deus como seu protetor. Você não vê ele descansando em Deus como protetor. Sua coragem para crer e lutar é como se tivesse totalmente desaparecido aqui na história. Sua capacidade de viver pela fé tinha desfalecido totalmente aqui no capítulo 19. E não mais ele se sentia disposto a esperar no Senhor para um desfecho de uma história, como o Senhor sempre dá desfechos maravilhosos para a sua glória. O que é que ele faz? Ele busca refúgio numa palavrinha que é muito comum entre os crentes. Ele busca refúgio no deserto. Ele vai para o deserto. O que acontece é que a visão do profeta Elias mudou radicalmente. Até aqui seus olhos, ouvidos e suas ações seguiam o comando de Deus. Até então. Agora, porém, sua visão se voltou para a sua própria vida. Outrora ele estava zeloso pela obra de restauração de Israel, que esse era o grande desejo dele, e por esse motivo ele propôs essa grande batalha no Carmelo. Mas agora ele só tinha um objetivo: salvar a sua própria vida. Mas volta a dizer uma coisa: seja misericordioso com Elias. Não recrimine precipitadamente esse grande profeta do Senhor. Em seu íntimo, tratava-se de uma luta gigantesca. Porque aos nossos olhos, volta a dizer, diz assim: Elias, que vergonha, que constrangimento é esse que você está passando? Como é que você enfrenta uma batalha tão impressionante e sucumbe numa que é infinitamente menor? Mas cá para nós, não é assim que acontece com a gente também? Às vezes a gente enfrenta um leão e se assusta com a formiga, porque a formiga transformou-se em leão. E a gente esquece alguns princípios que nortearam a nossa caminhada cristã até então. Óbvio que Elias, vale destacar que ele estava feliz, eu entendo, eu pelo menos creio nisso, que Elias estava feliz pelo povo ter se dobrado diante de Deus, e aí sim rejeitado a Baal, por ver a chuva cair do céu. Daí, quem sabe ele pensasse: enfim, retornamos ao caminho certo, enfim, Israel agora vai. Só que quando ele se depara com essa situação, só tem ameaça, é ameaça por cima de ameaça, notícia ruim por cima de notícia ruim. O rei não mudou, Jezabel não mudou, o povo, enfim, alguns reconhecem, mas me parece que outros não, seguem o caminho que o rei assim estabelece. Ele, sinceramente, estava cansado de fugir. Lembre, desde o capítulo 17, era luta sobre luta, batalha sobre batalha. Ele está cansado, muitas vezes, de se esconder, de sofrer necessidades e de pregar a ouvidos que estavam fechados. Essa é uma boa oportunidade para dizermos que todos nós passamos por crises no exercício da nossa fé. Inclusive, os maiores servos de Deus. Mas escute, a gente se sente cansado, algumas vezes nos sentimos cansados de tentar viver uma vida digna diante de Deus. Outras vezes é como se essa vida digna não valesse a pena de se viver. Sabe por quê? Porque vê se você já se deparou com situações assim. A gente às vezes chega à conclusão que as lutas, melhor dizendo, que enfrentamos, sejam elas doenças, sejam problemas emocionais, sejam problemas financeiros, sejam acidentes que aconteçam, seja problemas no âmbito da família, relacionamento conjugal, problemas com filhos, filhos com pais, enfim, não é aquilo que nós esperávamos receber de Deus. Veja, na terça-feira eu estou aqui na reunião de oração ou da família. No domingo estou firme na escola bíblica dominical. À noite nem se fala, eu estou presente, assíduo. Não é isso que eu espero que o Senhor faça comigo. O profeta está cansado de lutar e foge para Berseba, cidade de Judá. Sua depressão tomou um caminho interessante, e quase sempre é o mesmo caminho que nós tomamos. Preste atenção numa coisa: em primeiro lugar, ele busca refúgio em Judá. É provável que a princípio pensasse ele estar seguro ali naquele local, naquela cidade,
mas o rei de Judá tinha parentesco, olha que perigo. O rei de Judá tinha parentesco com Acabe e certamente haveria de entregar Elias a Acabe. E isso se dá conosco também. Quando o desânimo nos acha, nós corremos o risco de buscar refúgio onde não existe refúgio. E buscamos em muitos lugares que pensamos ser certos, mas que são totalmente equivocados. E isso agravou ainda mais o estado de tristeza e desânimo do profeta. Por favor, me acompanhe, veja a sequência da queda aqui de Elias. Eu chamo sua atenção para o versículo número 3 do capítulo 19. Olha o que diz o verso de número 3 do capítulo 19. Veja o que diz, olha o que diz o texto. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. Me escute, qual é a primeira sequência, o primeiro passo aqui da queda? É a fuga. É assim ou não é? Ele foge para Berseba. Com frequência, nós acreditamos que fugir é a melhor solução. E de repente, quando a gente está passando determinadas situações, às vezes a gente soma até da igreja. A gente foge das pessoas. A gente quer fugir daquela situação. Mas não para por aí. Tem uma outra coisa, que é a sequência da questão aqui. Que não apenas a gente foge, mas a gente vai para uma coisa chamada solidão. Se não, veja, diz o final do verso 3. Olha o que diz. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida, se foi, chegou a Berseba, aí o que é que diz? Pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Percebeu? Ele queria estar sozinho. Ele queria estar só. Por isso que ele deixa seu servo em Berseba. E sabe para onde ele foi? Verso 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia. Meus irmãos, imagine caminhar um dia em um deserto. Esse é o terceiro passo. Eu vou chamar aqui de pessimismo. Ele está pessimista quanto à situação. Veja se não, verso número 4 ainda na parte B, veja o que diz. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e diz assim, ó. E veio e se assentou debaixo de um zimbro. O zimbro é uma árvore com folhas curtinhas, folhas curtas, pequenas, que nem gerava sombra. Você está num deserto, uma das coisas que mais você deseja é uma sombra, um lugar agradável para ficar, não ficar naquele sol causticante. Veja, ele está debaixo de um zimbro, de uma árvore de folhas curtinhas, que não gera nem sombra. E pediu para si a morte e disse, basta. Ele não tinha mais forças para seguir. Ele não via nada no horizonte diante de seus olhos. É mais ou menos assim que acontece ou não com a gente. A gente fica pessimista de como caminha às vezes o nosso relacionamento conjugal. A gente está pessimista com aquele menino que já fiz de tudo, né? Assim a gente usa uma frase muito comum entre nós. Eu já fiz de tudo. Não tem jeito. Só Deus agora. Mas sempre foi. Mesmo quando você estava ali todo entusiasmado, fazendo e usando todos os recursos do seu arsenal para que, seja qual fosse o contexto, fosse alterado. Mas o fato é que ele não tinha nenhuma perspectiva mais. E chegamos ao quarto passo. E o quarto passo é o fim da vida, o desejo de morrer, entregar os pontos. Pediu para si a morte e disse, basta. Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Ele está cheio de culpa aqui. Ele queria morrer, por isso ele pediu que o Senhor lhe mandasse a morte. Mais uma vez, ele não via em si mesmo nada que valesse a pena ele continuar vivendo. Ele não conseguiu vencer a maior prova de sua vida, que talvez seja aqui uma braba de uma depressão. Ele sucumbiu às contínuas provas que batiam à sua porta. E ele estava tão desanimado que, o texto nos diz, verso 5, deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Exausto o nosso amigo estava. Ele dormiu. E aí, irmãos, tem o início de um grande milagre. Veja que coisa interessante.
Deus começa mostrando que mesmo em situação assim, como eu chamei aqui depressiva, Ele nunca abandona os seus filhos. Olha que coisa linda. Olha que coisa especial é essa cena da história aqui de Elias. Deus trabalha enquanto ele dorme. A gente não costuma pensar nesses termos, embora a Escritura fala assim também. Mas se não, me acompanha, eu estou na parte B do verso número 5, e ele segue o texto dizendo assim: eis que um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Isso aqui é interessante. Eu julgo que isso aqui é uma das coisas mais belas da nossa passagem, porque Deus sempre está presente, especialmente nos dias mais difíceis da nossa vida. Deus sabe muito bem tratar e cuidar dos seus filhos. Agora inicia o que a gente chama aqui de uma jornada de restauração na vida do profeta. O anjo lhe disse, levante-se e coma, porque a sua viagem será muito longa. Escute, e é aqui onde a gente se pega numa situação muito delicada. O caminho para se vencer as provas, em meio a talvez um estado depressivo que às vezes a gente se encontra, por uma situação que acaba se delongando mais do que a gente esperava, é exatamente isso aqui. Ele está dizendo, a caminhada é longa. Verso número 8, veja, levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Elias, a caminhada é longa. Seria muito fácil eu dizer para você aqui, mais ou menos assim, Deus está me dizendo, nos dizendo, está chegando a hora. Deus está... Mas nem sempre é assim, pode ser obviamente assim, mas às vezes é longo. Mas eu estou dizendo isso não para você desanimar, é para dizer para você também que no curto ou no longo, Deus sempre está. Ele trabalha nas duas situações, nas circunstâncias. E o meu estímulo para você dizer com isso não é desanimá-lo, é fazer com que você persevere, é fazer com que você continue acreditando. Veja, Horebe, o famoso monte de Deus, era o mesmo monte onde Deus conversou com Moisés. Era ali que Deus queria falar com o profeta, ali ele foi restaurado, ali Deus tratou com ele. Veja, eu estou no verso número 9, Elias entrou num lugar. Essa história é famosa, a gente já escutou isso até em música. Diz o texto assim, verso 9, ali entrou aonde? Numa caverna onde passou a noite. Veja que há uma conversa, alguém falou com Elias. Continue no texto, verso 9 diz, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, ele disse, que fazes aqui, Elias? Eu queria que você não perdesse de vista isso aqui. Deus fala conosco por meio da sua palavra. Deus fala conosco por meio da pregação da sua palavra. Deus está falando conosco aqui agora. Deus fala conosco, é isso que está aqui. E veja que pergunta penetrante é essa que nós temos. Veja, o texto diz, que fazes aqui, Elias? O que é que você está fazendo aqui, Elias? Deus faz aqui o profeta recuperar a consciência e refletir bem sobre onde ele se desviara, onde ele saiu do caminho certo. O que você está fazendo aqui, Elias? Esse não é o seu lugar. Aí tem uma coisa muito oportuna aqui da gente pensar. Nós podemos até nos encontrar em situações assim, angustiantes, depressivas, porém de antemão, o que Deus está deixando muito claro, é que esse não é o lugar para ficarmos. Não é a caverna. Esse não é um lugar. Você pode estar até passar algumas circunstâncias assim, ou momentos assim, mas de antemão, Elias, eu quero dizer para você, esse não é o seu lugar. A caverna não é o seu lugar, nem o lugar que Deus quer que nós estejamos. No entanto, os olhos de Elias, preste bem atenção, ainda não conseguia discernir a realidade.
Seu argumento consistia nisso aqui, ó. Ele estava ali porque, a despeito de todo o esforço que ele tinha feito, o povo não se convertera ao Senhor e ainda buscava matá-lo. O rei da nação não se volta para o Senhor, a esposa do rei não se volta para o Senhor. Agora veja que coisa fantástica acontece agora. Eu pulei para o verso 10, me acompanhe. Diz assim, ó: ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram teus altares e mataram os teus profetas à espada. Agora escuta o que ele diz: e eu fiquei o quê? Eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. O fantástico aqui é que Deus escuta Elias, mesmo sabendo que Elias está totalmente equivocado. Tem aquelas, né, situações, a gente sabe que a pessoa está toda errada, mas, tá bom, vou escutar você. Deus está fazendo assim com Elias. É evidente que a vontade de Deus não era que o profeta estivesse ali, sobretudo deprimido. Todavia, Deus não deixa de ouvir os argumentos de Elias. E note que Elias repete a mesma frase mais adiante. Verso número 14, vê se não é. Verso 14, mesma coisa do verso 10. Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Quem passa situações assim, angustiantes, depressivas, tendem a repetir o discurso. É assim ou não é? Quantas vezes a gente está passando alguém, está passando uma situação delicada, a gente vai lá e ele começa a história do zero. Aí você, não, de novo não. Eu já sei a história todinha. Você nem diz, mas aqui na cabeça está assim, não precisa você repetir tudo isso. Veja, uma coisa que eu espero que você possa guardar no coração. Escute as pessoas. Hoje temos um problema sério. Ninguém escuta ninguém. Ninguém escuta mais o outro. Ninguém escuta mais a dor. Ninguém escuta mais a angústia. A gente vive numa vida tão acelerada que a gente não tem nem tempo mais para isso. Escute, ainda que não faça o menor sentido aquilo que está sendo dito, escute, tal como nós veremos adiante. Por outro lado, eu quero dizer uma coisa para você que ou se encontra em situações assim, ou porventura no futuro você possa se deparar com situações assim. Você que está passando talvez situações difíceis, angustiantes, depressivas, muitas vezes você toma como certo, ou você toma como verdade absoluta certas coisas na sua vida. Você percebeu o que Elias está dizendo? Verso número 14, verso número 10, derrubaram, tenho sido zeloso, os filhos de Israel deixaram a tua aliança, eu fiquei só. Ou seja, você toma aquilo como verdade absoluta. Coisas do tipo assim: ninguém me compreende, ninguém me quer, eu sou um fracassado mesmo. E você tem a sensação de que as coisas nunca vão mudar, sempre foi assim. Você teve já aquelas sensações assim? Aquela verdade que ninguém consegue tirar da sua cabeça. E eu queria dizer para você que, com o que Elias está nos mostrando aqui, é que você pode estar absolutamente equivocado, mesmo tomando isso como verdade absoluta. Veja, muitas vezes pode pensar que determinados caminhos é a solução, como até a do próprio Elias aqui: Senhor, toma minha vida, me leva logo. Mas esse não é o caminho. Nesse sentido, eu queria que você pudesse entender uma coisa: nem sempre o que você colocou na cabeça correspondem aos fatos. E preste atenção. Por isso Deus diz uma coisa muito preciosa, e chama a sua atenção uma vez mais para o verso de número 9. Olha o que diz, melhor dizendo, verso 15. Olha o que ele diz: disse-lhe o Senhor, depois de Elias repetir as frases 2 vezes, disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. Volte pelo caminho de onde você veio. Em outras palavras, Deus está dizendo: você está enganado, você está errado, e ainda por cima você está perdendo tempo aí nessa caverna. Eu ainda quero usar a sua vida, porque se
eu não quisesse usar mais a sua vida, eu mesmo já teria resolvido o problema da sua vida, de você existir ou não. Não precisa você estar aí nessa ladainha querendo que eu tire a sua vida. Eu sei muito bem a hora de levar a vida de alguém. Então, se eu não fiz isso com você, opa, você pelo menos precisa entender uma coisa: não chegou a hora. Volte pelo caminho de onde você veio. Ainda há muita coisa a ser feita. É assim que Deus anima o profeta. Se quisesse a sua morte, ele já tinha levado. Note que Deus diz que o que quer dele de volta ao trabalho. Deus demonstra aqui o que Deus quer dele. Veja verso número 15, a parte mais B ali. Diz assim, ó: vai e volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael rei sobre a Síria. Verso 16, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Continuando ainda aqui do ponto da caverna, Deus o manda sair da caverna e se colocar diante dele naquele mesmo monte, e Deus responderá a Elias. Irmãos, aqui eu queria que você guardasse isso no fundo do coração. Guardasse isso no fundo do coração. A resposta de Deus a Elias é uma daquelas cenas que a gente sente a lágrima rolar pelo rosto. Se não, veja, Deus chama ele para sair. Sai da caverna, volta para o lugar que você deve trabalhar. Não tirei eu a sua vida, há muito trabalho a ser feito. Mas veja a resposta de Deus às verdades absolutas, entre aspas, que Elias tinha posto no coração e que Deus pacientemente escutou aquele servo. Veja se não é para encher os nossos olhos de lágrima. Eu estou no verso 11 até o verso 12, diz assim: disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia. Fendia é dividir, dividiu os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Imagina a cena: montes divididos, despedaçando aqui as penhas diante do Senhor. Aí o que é que diz o texto? O que é que diz? Porém, porém o Senhor não estava no vento. Estranho, né? Uma manifestação tão poderosa assim, Deus não estava no vento. Que coisa estranha. Mas continue no texto, ele diz assim, ó: depois do vento um terremoto. Mas o quê? Vixe, que coisa estranha. Deus não está nesse terremoto. Manifestação assim, explícita de poder, que chama a atenção, que é perceptível. Mas Deus não estava no terremoto. A gente chegou no verso 12. Quem sabe Deus está aqui. Veja, depois do terremoto um fogo, agora vai. Mas o Senhor não estava no fogo. Depois de um grande e forte vento, depois de um terremoto e depois de um fogo, Deus não está. Onde é que Deus está? Cadê Ele? Diz assim o texto: depois do fogo, um cicio. Cicio é um murmúrio, sussurro, que poderia ser o som das folhas. Tem o vento bate, um barulhinho as folhas. O sussurro de algumas palavras, como quando nós pronunciamos assim no ouvido de alguém para ninguém escutar. A gente diz assim: fulano, escuta o que eu tenho a dizer, vai por aqui, por ali. Quem está perto não escutou, mas aquele fulano até com dificuldade ainda escutou. Isso é um cicio, murmúrio, um sussurro. Agora você diz assim: ok, eu não entendi, foi nada. Estou entendendo, é nada. Me permita. Se você já entendeu, louvado seja Deus. Se você não entendeu, deixa eu fazer você entender. Olha que coisa espetacular isso aqui. O texto nos disse que o Senhor não estava no grande e forte vento, que Deus não estava no terremoto,
nem tampouco Deus estava no fogo. E o que é que isso tudo tem a nos comunicar? É que estes fenômenos haviam sido indicações maravilhosas da atividade e da presença de Deus lá mesmo no Monte Sinai. Lembra? Êxodo 19, Êxodo 20, as tábuas da lei. Eles anunciavam a chegada iminente do Senhor, porém, de maneira surpreendente, Deus não se revelou a Elias por meio desses sinais espetaculares. Deus responde, mas não da maneira que o profeta esperava. Aí é onde pegou a gente. Às vezes Deus responde de formas que a gente não espera. Porque a gente meio que idealiza a maneira de Deus responder e de Deus agir, não é verdade? Ainda assim, Senhor, foi assim perfeito, maravilhoso, o Senhor é impressionante. A gente é como se estivesse ensinando a Deus a maneira de agir na nossa vida, como se soubéssemos mais do que Ele. Deus manifestou a sua presença em um cicio, verso número 12. Num quase silêncio, é isso que ele está dizendo. A lição, portanto, para Elias e para todos nós nessa noite, era que o Deus Todo-Poderoso estava trabalhando em silêncio. Essa é a lição. Às vezes, de maneira imperceptível. Você entendeu? Eu não estou vendo nada. Bagunça por cima de bagunça, prova por cima de prova, angústia, não estou enxergando absolutamente nada. Ok, qual é o problema nisso? Porque nós temos alguém, e não é um mero alguém, nós temos um ser que está trabalhando de maneira imperceptível, num quase silêncio. Qual era o argumento de Elias? Verso 10 e verso 14, ele respondeu: eu tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. Foi esse ou não foi o argumento de Elias, por duas vezes aqui falando a Deus? Qual é a resposta de Deus? Verso 18, olha lá, verso 18, o que é que diz? Também concebeu Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. A resposta de Deus é: Elias, você está redondamente enganado, você não está só, eu estou trabalhando. Essa é a resposta de Deus. É porque você não está vendo, meu filho, está imperceptível para você, mas isto não quer dizer que eu não esteja trabalhando. Essa é a mensagem, essa é a verdade. E a grande lição aqui é: temos um Deus que tem trabalhado muitas vezes de maneira imperceptível. E qual é a dinâmica muitas vezes nossa? A gente está esperando o terremoto, a gente está esperando o fogo, a gente está esperando o grande e forte vento. Mas a gente não está acostumado a esse tipo de discurso, num quase silêncio, imperceptível, e a gente ter a mesma fé que Ele está trabalhando, como se estivéssemos vendo um grande e forte vento, um terremoto, ou o fogo consumindo tudo. O que Ele quer de nós é que tenhamos a mesma fé, quando vemos, quando não vemos. Porque na verdade a realidade da fé, ela se externaliza, concretiza, exatamente quando não vemos. Mas para endossar o que eu estou querendo dizer aqui, com essa grande lição que a passagem de Elias nos traz, eu quero convidar você para um outro texto que também é muito bom e que expõe isso de maneira bem clara. Eu estou chamando você para o Salmo 77, versículo número 19 a versículo de número 20. Vai lá. Salmo 77, versículo de número 19 a versículo de número 20. Olha o que diz:
Todos acharam? Tá aí, pronto. Veja o que diz, olha que texto impressionante. Ele diz assim, ó: pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. Verso 20: o teu povo tu o conduziste como rebanho, pelas mãos de Moisés e de Arão. Deixa isso penetrar no seu coração e na sua mente, e deixa isso penetrar de maneira bem avassaladora mesmo, essa grande verdade. Permita-me lhe dar para mim, eu penso ser uma melhor tradução aqui, especialmente dessa parte B do verso número 19, que ele diz assim, ó, não sei se na sua Bíblia está assim, mas da minha está assim, ó, parte B do verso 19: e não se descobrem os teus vestígios. Está assim na sua? E não se descobrem os teus vestígios. Está assim, a minha revista atualizada. Mas veja, uma ótima tradução para essa partezinha. Eu vou ouvir de antes para que a gente pegue o, né? Ele diz assim, ó: o Senhor guiou o povo pelo mar vermelho. Era o Senhor que estava à frente, percebeu? O Senhor guiou, era o Senhor que estava à frente. Agora presta atenção na tradução que eu estou sugerindo aqui, é assim, ó: mas as suas pegadas eram invisíveis. Entendeu? Era o Senhor que estava guiando, era o Senhor que estava à frente, mas as suas pegadas eram invisíveis. Aí a ficha caiu. Ele estava dizendo que o salmista, assim como a passagem de Elias, ele estava nos dizendo mais ou menos assim, ó: nem sempre veremos as pegadas de Deus à nossa frente. Às vezes a ação de Deus vai estar invisível para todos nós. O que ele está dizendo é: quer eu veja, quer eu não veja, é o Senhor que segue à minha frente, mesmo quando as suas pegadas são invisíveis. Meus irmãos, que lição preciosa é essa? O silêncio de Deus. Pastor Hilder, querido irmão que aqui está nessa noite, o silêncio de Deus, ou a não percepção de manifestações assim drásticas, mudanças radicais, ou coisas que tanto ansiamos que elas de fato aconteçam, não quer dizer que Deus está inativo, ou que Ele nos abandonou. Mas já viu filmes, sejam eles grandes filmes, sejam eles filmes mais ou menos, mas pega um belo filme aí que vem à sua cabeça, o que é que acontece no final? No final sobe aquelas letrinhas, e as letrinhas tem assim, ator fulano de tal, aí você vê os atores que tiveram no filme, e depois, talvez às vezes no fim tem assim, diretor, aí aparece o nome daquela pessoa, e você não viu ela em nenhum momento, mas ela estava o tempo todo nos bastidores, fazendo com que todo o filme fosse o que se propôs a ser. Nem sempre veremos, mas o diretor da nossa vida, com certeza, estará nos bastidores, fazendo com que aquilo que Ele deseja que ocorra, de fato ocorra. E eu espero que isso alimente a esperança no seu coração, porque nem sempre teremos algo tangível, algo a que se apegar, concreto. Mas quem disse que você precisa disso? As suas pegadas muitas vezes serão invisíveis.